Bem, eu acredito que a pluralidade, né, das discussões em torno da questão das novas tecnologias, nós partimos de uma discussão talvez mais abrangente, discussões mais pedagógicas, discussões mais técnicas e mais específicas de cada área, e exatamente o que nos dá, talvez, é o contraponto dessa discussão, é o próprio texto que todos vocês têm em mãos. Quer dizer, é uma questão das inovações tecnológicas vista a partir de uma ótica de um especialista em sociologia. Então, a nossa visão aqui dos processos tecnológicos é uma visão estritamente técnica, cada um pontual na sua área, mas o contraponto dessa visão meramente técnica, ela é feita por alguém de uma área das ciências humanas. Então, certamente na plateia hoje, entre vocês, existem uma série de estudantes, de universitários, que certamente estão compondo esta área da ciência humana, para contrapor exatamente essa questão. Então, as nossas perguntas, as nossas intervenções, elas devem trazer à tona exatamente este confronto. Quer dizer, como lidar com essas questões de ciência, tecnologia, que se aplicam no contexto social. Quer dizer, tudo isso só faz sentido se estiver a serviço de uma sociedade, de um homem, né, de pessoas que vão interagir com estes modelos tecnológicos. Então, eu acho que a discussão, quer dizer, algo me disse que será bastante acirrada, bastante temperada e com muita colaboração que agora se faz com a presença de vocês. Então, parece que o pessoal do apoio já tem alguém que faz uma pergunta, sim, alguma coisa? Aqui? Quem quer fazer a pergunta? Lá no fundo. Aqui. A minha pergunta vai para você, e pelo que eu entendi, de um modo geral, mais grosseiro falando, você disse que a gente tem que parar de ser colônia para a gente começar a produzir, a gente mesmo a produzir e parar de consumir. De um modo geral você disse isso, mas você disse também que assim, a química foi ensinada de um jeito errado. Eu também concordo, tanto na escola particular como na escola do ensino público. Mas a pergunta é a seguinte: como mudar isso? Você falou que de um jeito tem que ser mudado. Eu também concordo que os nossos filhos têm que enxergar de um modo diferente daqui para frente, mas eles estão sendo assim, eles não têm a ideia de como fazer isso. Né? O ensino está bloqueando isso para eles. A pergunta é: como que você acha que deve ser mudado isso? Então, acho que uma pergunta extremamente pertinente e que traz à discussão duas questões. Né? Então, essa tua expressão de que nós precisamos deixar de ser colônias, meramente consumidores de tecnologia, e que nós passemos a ser produtores dessas tecnologias. A produção dessa tecnologia se faz necessariamente com mão de obra altamente especializada, quem saiba produzir tecnologia. E no processo de educação, ou seja, para eu formar esta mão de obra, formar estes especialistas, isso se faz necessário um processo de educação. E aí nós precisamos entrar em alguns aspectos da própria história da educação e dos processos pedagógicos. Então, o marco na educação é a LDB de 96. Então, a LDB de 96, ela coloca o Brasil numa condição de que a educação ela não deve ser mais para alguns, uma educação privilegiada e uma educação que sempre foi feita para poucos. É uma educação inclusiva, educação para todos. Então, a escola que atendia uma pequena parcela da população, ela passa a atender agora uma parcela. O ideal seria de totalidade dessa população, para que toda essa população tenha acesso a uma formação educacional, uma formação de base, que desenvolva essas competências e habilidades, inclusive para lidar com as novas tecnologias e produzir essas novas tecnologias. Nós estamos falando de uma lei de 1996, que vai culminar depois com outros dois documentos, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e os PCNs+, que, consequentemente, mudou a vida de todos nós professores. Então, nós, professores, lidávamos com uma sala de aula onde eu tinha um público muito seleto. Hoje eu tenho um público muito
geral, um público muito diversificado e muito diverso. Como lidar com as diversidades do conhecimento? O meu colega de mesa trouxe um texto do professor Morin justamente para pontuar a discussão dele. Quando ele traz a fala dele a questão da escola, é justamente isso. Quer dizer, eu tenho que trazer um novo modelo de sala de aula para construir isso. Será que nós, professores, e aí olho para nós que estamos compondo essa mesa, e para mesmo que vocês, muitos aqui de vocês são futuros professores, muitos de vocês vêm fazer curso de licenciatura, eu sou um professor do curso de licenciatura em Química também. Que tipo de abordagem, que tipo de ciência nós trazemos para a sala de aula? Quer dizer, uma ciência que ainda é vista com modelos que se faz necessariamente dentro de uma atmosfera de laboratório, isolada, sozinha, ou uma ciência que se faz dentro de modalidades interdisciplinares, em que se comunica o conhecimento e se partilha o conhecimento e se trabalha coletivamente. Então é preciso trazer para a sala de aula dinâmicas e processos que trabalhem na resolução de problemas. E aí uma série de grupos de pesquisa em educação, em ensino de ciências, em ensino de química, traz exatamente essa questão. Que este processo se faz quando dentro da sala de aula nós ensinarmos nossos alunos a resolverem problemas. Porque nós fomos educados a resolver o problema do professor. Ou seja, aquele questionário que nos é entregue é um questionário onde tem um monte de problemas a serem resolvidos. Mas não são os meus problemas, é o problema do professor. Quando eu perceber que eu sou capaz de resolver o meu problema social, o meu problema do cotidiano, aí a ciência passa a ter uma aplicabilidade quando nós começamos a ter um gosto pela ciência. Então eu diria que nós estamos num processo de mudança. Dentro de um processo social e educacional, falar que uma lei foi instituída em 96, documentos foram gerados em 98 e 2000, nós estamos há basicamente 10 anos de maturação para esse processo chamado PCM. Obviamente, nós estamos agora descobrindo alguns processos de mudança. Então, quando você traz a questão do teu filho, dos nossos jovens, que não tem nenhum apreço pela ciência, porque nós estamos aprendendo justamente a retrabalhar esse novo conceito. Okay? Quem quer fazer mais uma pergunta? Pode, Fábio. A minha questão é mais reflexiva. Eu sou professor Dildo, trabalho principalmente com a pedagogia e com a história. Quando nós falamos de tecnologia, parece-me que este é o tom, a direção do texto fornecido aos alunos para estudo. Nós pensamos sempre na facilidade. E eu queria pensar assim, toda invenção humana é uma extensão do corpo humano. Tudo que se cria em termos de técnica é para estender, ampliar a capacidade do corpo humano. A mão, o pé, o olho. Nessa nova tecnologia, nessa automação que nós estamos vivendo agora, é uma tentativa de estender também a capacidade de pensamento. Mas parece-me que isso não está acontecendo. Olhando grosseiramente, empiricamente à nossa volta, quanto mais a tecnologia avança, mais o homem diminui. Agora a minha pergunta é, vocês que são da área da tecnologia, que você colocava agora mesmo assim, são técnicos, são especialistas, não percebem isso nas suas... ao lidar com a tecnologia, que o homem vai diminuindo, e o meu medo, perspectiva, é que o homem passa a desaparecer. E eu vejo pessoas estudiosas falando que daqui a pouco o computador está pensando. Pessoalmente, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Mas parece que a tecnologia vai por aí. Não é um risco para o planeta e para a humanidade? Essa sua questão é muito pertinente. Até a gente pode pensar o seguinte, né? O computador pensar não seria possível,
mas quando eu crio um sistema operacional, eu estou falando de algoritmo, né? Então, eu posso criar um algoritmo e chegar uma hora eu consiga fechar todos os elos, os laços desse algoritmo, e aí vai dar a impressão para quem está do lado de fora que o computador está pensando. E o que nós temos? Nós temos hoje um modelo, é o cérebro humano. Então você tenta modelar no computador, no sistema operacional, o cérebro humano. Você tenta aproximar isso, né? E se a gente pensar que um sistema operacional como o Windows 7 não é lá essas coisas e ele já consegue tomar algumas decisões, às vezes você tenta fechá-lo e ele fala que não vai se encerrar porque ele está fazendo outra coisa, então a gente já começa a prestar atenção nisso que o professor falou. Pensar, não, pensar é inerente ao ser humano, mas ele vai conseguir fechar as suas conexões, né? Lembrando de conexões de redes neurais, ele vai conseguir fechar as suas conexões e vai dar a impressão para quem está do lado de fora que ele está pensando, mas eu acredito que isso em breve vai acontecer, se já não está acontecendo. Olá pessoal, só queria fazer um comentário. É o seguinte, o professor falou da tecnologia, mas na verdade nós estamos falando de uma sociedade, são feitos de organizações, são feitos de pessoas. Então a tecnologia é um facilitador da parte organizacional. Então não é só a máquina, né? São pessoas que estão atrás dessas máquinas. Então, é basicamente isso. Então há um conhecimento. O que está acontecendo é que está facilitando o usuário a tomar algumas decisões, mas quem toma a última decisão é o ser humano. Isso que eu tenho que mostrar para vocês. A tecnologia é só um caminho facilitador, mas quem toma a decisão são vocês. Okay? Bom dia, sou o André do curso de Engenharia e aqui nós estamos abordando dois fatores que são a tecnologia e o comportamento humano. Eu creio que um terceiro fator que é resultado dessa junção é a falta de segurança pública. Por quê? Eu trabalho numa agenciadora de risco e hoje nós temos o quê? Todos os carros vão ser rastreados. Legal. Só que o Rodanel foi uma grande solução para o trânsito, porém as seguradoras não indicam. Porque hoje nós temos uma falha na parte de sinalização lá, na parte de acompanhamento de telefonia. Aí nós vamos um pouco para a química. O grande temor hoje dos americanos, que há muito tempo ensinam o quê? Qual banco vão entradas? Nós temos na parte de automação industrial um problema que é muito antigo, que é a Kalashnikov 1947, vulgarmente conhecido como AK-47, que hoje ainda é uma solução barata no submundo e traz grande potencial para os criminalistas. Então, assim, se fala muito em sustentabilidade, se fala muito em um país igual, só que, assim, o que vem sendo feito pelas áreas hoje para conseguir contribuir com isso? Então, assim, como foi citado vocês, é trazer uma dúvida em comum para uma solução nossa, é o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, minha função hoje é desenvolver um transporte seguro para os clientes. Então, eu queria saber assim, o que cada área agrega na sociedade hoje para poder conseguir eliminar esses problemas. Desculpa, a pergunta é para a banca. Alguém quer começar lá? Bem, com relação ao Rodanel, com certeza ainda tem esse problema, porque o Rodanel é uma coisa muito nova, né, que tem partes que ainda nem ficou pronto, né, mas com certeza isso aí vai ser coberto, porque tem que levar a telecomunicações para o Rodanel, porque vai ser bastante gente que já está trafegando por lá. Isso aí em curto período de tempo, isso aí eu tenho certeza que esse problema é resolvido. E eu vejo que, enquanto os outros professores aqui já falaram, a tecnologia está aí para facilitar a vida das pessoas. Se nós formos comparar lá os tempos dos nossos avós, muito tempo atrás,